O Asa literalmente começa a temporada 2022 nesta terça-feira. A apresentação seria ontem, mas a logística, voos, alguns jogadores não conseguiram desembarcar em Maceió para depois seguir para Arapiraca e, em virtude disso, o Asa deu a troca de apresentação para hoje. Um Asa que surpreendeu em algumas contratações. São jogadores mais rodados, jogadores mais experientes, sob um comando de um técnico bastante conhecido no futebol de Alagoas, que é o Celso Teixeira. O Asa tem, entre outros, Roger Gaúcho, ex-Campinense e CRB. Ele tem Regis, ex-São Paulo, São Bento e CSA. Ele tem a volta do Kaique Valdívia, que após fazer belíssimas temporadas com a camisa do Asa, saiu aí para jogar diversas Série B, inclusive jogando pelo Figueirense, essa coisa toda. Ele tem a volta de jogadores que já são conhecidos lá em Arapiraca, como o zagueiro André Nunes e o volante Jorginho. Ele tem o Deola, um goleiro experientíssimo, que esteve no Asa em 2019 e que fez a sua trajetória, a sua base toda no Palmeiras. Então é um time mais maduro, mesclado com alguns jogadores desconhecidos aqui no mercado de Alagoas, mas que vêm de uma mesma base lá do Rio Grande do Sul. Então é uma aposta do Asa para tentar mesclar competitividade, experiência e qualidade juntos no mesmo ambiente. Vai dar certo? Só o tempo vai dizer. Mas acho que para o Asa, mais do que esse encaixe entre jogadores experientes, jogadores polêmicos, jogadores com extracampo complicado, como o Roger Gaúcho, como o próprio Regis, esse tipo de situação, com o Celso Teixeira, que tem um perfil também explosivo como técnico, mais do que esse encaixe do trabalho, mais do que esses jogadores com idade mais avançada fazendo um trabalho em Arapiraca, o que o Asa vai precisar mesmo é de um trabalho fora de campo. E fora de campo que a diretoria consiga mobilizar-se para ter pelo menos a manutenção dos compromissos assumidos. Pagamento em dia, boas condições de trabalho, um departamento médico que possa funcionar, trazendo para os jogadores uma boa recuperação, para que o Asa volte a ser, ou pelo menos se aproxime daquele Asa mais competitivo. Em 2019, o Asa fez um campeonato horroroso, mas foi salvo pela questão da pandemia, e quando ele voltou, ele estava na beira do rebaixamento, faltando 2 jogos para ser rebaixado, encaixou, conseguiu vitórias, foi para a semifinal e caiu para o CRB num jogo sensacional de uma semifinal que o Asa fez em Maceió. O CRB precisou ir para os pênaltis para eliminar o Asa, com o Deola tendo uma noite excepcional naquele dia. Ano passado, de novo, o Asa sofreu muito, próximo da zona de rebaixamento, dificuldades ao longo do campeonato. Então que o Asa possa quebrar. E não é que o Asa tinha um time frágil, um time tão ruim, a ponto de correr riscos de rebaixamento por 2 anos seguidos. Era que o problema do Asa estava fora de campo. O problema do Asa estava na ausência do cumprimento de promessas, de pagamento, de uma melhor condição de trabalho, de um maior respeito aos jogadores. E é isso que o Asa vai precisar quebrar. Quanto ao time, isso dentro de campo eles vão tentar resolver. Fica a cargo da competência de cada um, da capacidade do técnico Celso Teixeira. Mas o desafio do Asa é fora de campo. Se alguns jogadores não vão dar resposta, não vão jogar o que a gente imagina, ou já não tem mais a capacidade de render o que se imagina,
você tem a capacidade de trocar, de mudar ou de não utilizá-los. Mas fora de campo é que a direção vai precisar agir para ter um asa competente, um asa com os compromissos estabelecidos e um asa com a condição de dar ao torcedor aquela resposta e a força do amor que a torcida tem pelo asa. E lembro mais, esse ano, até com um desafio maior para Arapiraca e para o asa, tem a presença do Cruzeiro, que queira ou não, entendam assim ou não, dividem a ação e a forma com que Arapiraca trata o futebol. Porque se tem muitos aficionados pelo asa, e até acho que a maioria são alvinegros, também passa a ter na cidade, no município, aficionados pelo Cruzeiro. E que vão precisar também do apoio da cidade como um todo. E quando eu digo isso, eu falo em relação ao poder público, que é a prefeitura, e também em relação aos comerciantes, que afinal também são de Arapiraca. Então tudo isso vai fazer com que o asa precise, necessite, como meta número 1, ter em Arapiraca a organização e a contribuição que possa ser dada de uma forma muito consistente com o cumprimento de promessas, o pagamento de salários e boas condições de trabalho para o time. O restante deixa aí com Roger Gaúcho, com o Regis, com o Deola, com o Jorginho e com tantos outros que estão por aí. Mas é necessário que o asa possa ter fora de campo a organização que ele não teve nos últimos anos, para que ele não volte a sofrer riscos de ser rebaixado no campeonato estadual.